Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que você está em pé, vamos ler a palavra, o texto sagrado. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. A partir do versículo de número 25, enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Já foi justificado aqui pelo pastor Cairo, mas eu falei assim, não, mesmo que eu chegue atrasada, eu quero ir. A gente deu um jeito ali, né, porque a gente tinha o culto de Santa Ceia, mas é sempre um prazer estar aqui com essa igreja, o pastor Cairo, pastora Eliana, sempre um prazer. Eu sempre falo quando chego em casa para o meu esposo, que quando eu piso aqui nesse altar, realmente eu dou a liberdade para o Espírito Santo. Eu sinto isso aqui nesse altar. Em muitos altares que a gente sobe, em púlpitos, né, a gente fica um pouco que travado, né? Mas aqui, em todas as vezes que eu entro aqui nessa igreja, que eu subo nesse púlpito, que eu tenho a oportunidade de fazer aqui o que Deus me entregou a fazer, que seja cantar ou que seja pregar, eu sinto essa liberdade do Espírito. Eu tenho certeza que mais uma vez o Espírito Santo vai falar conosco aqui nessa noite. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus? Ele vai falar conosco, e é isso, foi para isso que nós viemos aqui nessa noite, para o adorar e para o escutar, não é verdade? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, verso de número 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Dá para repetir isso? E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Você crê que essa é a palavra de Deus? Essa não é a palavra da Rejane, não é a palavra de ninguém aqui, é a palavra de Deus. Se você puder, coloque a sua Bíblia sobre o seu banco, levanta as tuas duas mãos para cima e aplauda o mais forte que você puder essa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela é viva e está aqui nessa noite. Jesus é a palavra e Ele vai falar conosco aqui nessa noite. Se assente glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Vou tomar uma aguinha aqui primeiro, porque eu sou muito calorenta. E não é sobre ambiente, não, é porque realmente eu sou muito calorenta mesmo. Eu brinco com minha mãe, pastora Eliana, e falo: mãe, será que eu já estou na menopausa? Com 34 anos de idade, eu pergunto para minha mãe: menina, não é isso não, menina, é porque tu é calorenta mesmo desde criança. Então não se preocupe. Às vezes, eu sempre costumo dizer nas igrejas que eu vou ministrar: não preocupe com a minha suadeira, porque a suadeira ela é sempre vai ter, né? Um dia o pastor perguntou assim para mim: menina, mas por que tu transpira tanto? Tu transpira demais. Que suação é essa? E aí eu respondi na hora, me veio na cabeça, pastor Cairo, uma canção que eu gostava muito de cantar, que é aquela que diz assim: eu transpiro adoração, eu respiro adoração. Falei: pastor, eu transpiro adoração. Aí ele falou: não, com essa resposta aí, então eu fico quieta agora. Então não se preocupe com isso.
tente absorver o máximo que você puder, porque eu sei que o culto aqui, eu não gosto de chegar depois assim, não é costume meu, eu gosto de estar, às vezes até antes mesmo dos irmãos chegarem, eu já estou lá na porta, porque eu quero começar o culto junto, adorando com os irmãos, mas hoje se fez necessário ser assim. Então absorva o máximo que você puder, porque Jesus está aqui nessa noite, e toda palavra, todo encontro que Jesus faz, ele é especial. Jesus, eu costumo dizer que Jesus, ele nunca marca um encontro por acaso, ele sempre tem algo a nos dar em um encontro, e nessa noite o encontro que ele marcou com você, também tem algo do céu para você aqui nessa noite. Meus irmãos, muitas pessoas vivem esperando sempre alguma coisa, que seja uma promessa, a realização de um sonho, uma mudança. Muitas pessoas esperam por algumas coisas na vida, e isso é normal. Mas há uma espera, um tipo de espera, que transforma completamente a nossa vida. E essa espera é a espera em Deus. Nós estamos aqui diante de um texto que vai falar sobre um homem, e a sua história é resumida aqui em apenas 11 versículos, o que é muito difícil resumir uma vida inteira de alguém em 11 versículos. Você imagina a sua vida sendo resumida em 11 versículos, é difícil. Mas aquilo que é necessário para nos passar aqui através desses versículos sobre a vida de Simeão, está aqui, e com certeza ela tem um efeito na vida de quem ouve e na vida daquele que recebe a palavra. Esse homem, ele tinha algumas características, e essas características formavam quem era Simeão. É interessante quando começa aqui a história dele, que fala assim: havia um homem. Se nós analisarmos, nós vamos pensar, mas haver um homem, isso tem em todo lugar. Tem em Planaltina de Goiás, tem em Planaltina da DF, tem no Brasil, tem em todo mundo. Havia um homem. Mas o que faz Simeão aqui se tornar diferente não é simplesmente o motivo de ele existir, não era. O motivo simplesmente de nós existirmos não faz com que nós transformemos o ambiente, não. As características desse homem é quem faz ele ser quem ele era. A Bíblia diz que ele era justo, um homem justo e temente a Deus. Ele esperava a consolação de Israel. Alguém havia se beneficiado da justiça de Simeão. Alguém havia se beneficiado da piedade desse homem. Porque na verdade, ninguém vai falar bem da gente sem conhecer ou participar de alguma coisa na vida da gente. Falar mal da gente, até falam. Mas quem fala bem da gente é porque tem presença com a gente, é porque participa com a gente, é porque viu algo acontecer ali que a gente fez, que a gente operou. Não é verdade? Essas características de Simeão faz ele ser quem ele é. Mas essas características, se nós formos olhar ao ponto aqui, bem no ponto, a religião pode até fazer a gente ser piedoso, pode empurrar a gente a ser piedoso, pode empurrar a gente a dar esmolas, pode empurrar a gente a ofertar. A religião, por incrível que pareça, faz isso com muita gente. Mas tem uma característica de Simeão aqui, que essa, meu irmão, essa não é para qualquer um. E aí eu concluo o versículo de número 25, que diz: o Espírito Santo estava sobre ele. Ser piedoso muita gente ser justo muita gente pode ser também, mas ter o Espírito Santo na sua vida não é para qualquer um, porque a própria Bíblia diz o seguinte, que o Espírito é um presente de Deus. Aqui eu fazendo uma conjectura, Deus dá esse presente, Deus dá o Espírito para aquele que o recebe.
É por isso que João, no capítulo de número 1 e no verso de número 12, ele vai dizer o seguinte: mas a todos aqueles quanto receberam, ele deu o direito, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nessa noite eu posso já começar dizendo algo para você, é o seguinte: você é filho de Deus, e Deus te deu um presente. Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo ninguém compra, o Espírito Santo ninguém barganha com ele. Só tem o Espírito Santo quem é filho. Tem filho aqui nessa noite? Esse homem, em algumas traduções, na nova tradução da linguagem de hoje, diz que ele era cheio do Espírito Santo. Aqui está dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele, mas a verdade é que esse homem não andava sozinho. A verdade é que esse homem tinha uma companhia diária. A verdade é que se esse homem às vezes chorasse, ele tinha um consolo. A verdade é que esse homem, se ele às vezes não tivesse palavras para falar ou para orar, esse homem tinha alguém que intercedia por ele com gemidos inexprimíveis. Minha irmã e meu irmão, eu vim aqui nessa noite para falar uma coisa que é central diante e debaixo desta palavra. Nós não podemos andar mais segundo os nossos próprios desejos. Nós não podemos andar mais segundo as nossas próprias vontades, porque assim como Simeão tinha um Espírito sobre ele, ele não ia, não fazia, não dizia o que ele simplesmente queria. Nós também temos esse Espírito na nossa vida, e se nós acreditarmos que temos ele na nossa vida, não dá mais para nós termos uma visão assim, tão raquítica. Eu quero fazer isso, eu vou fazer. Não, eu quero agir dessa forma, eu vou agir. Não, o Espírito Santo está sobre nós, e isso simboliza, isso significa que há um governo sobre nós. Ele impera sobre nós, ele reina sobre nós. Esse homem está sendo dirigido ao templo, assim como você foi dirigido aqui hoje. Você chegou aqui hoje não foi por causa da tua força, desculpe te dizer. Você chegou aqui hoje não foi por causa que você é legal, bom, desculpe te dizer. Não foi por isso. É porque o Espírito Santo, ele te impeliu, ele te impulsionou a estar aqui. Esse homem foi impulsionado a ir ao templo. Só que paralelo a essa ida de Simeão ao templo, está acontecendo algo também. O que, Rejane? Maria e José estão agora indo ao templo também para cumprir o que era necessário cumprir com o menino Jesus, bebê, nos braços. Eles estão indo cumprir o sacrifício, eles estão indo apresentar Jesus no templo. É por isso que eu iniciei aqui dizendo e falando para você que Jesus, ele não faz encontro por acaso. Aqui está acontecendo, vai acontecer um encontro que vai marcar a vida de Simeão para sempre. Se você acreditar que esse culto não é mais um culto, se você acreditar que os louvores que foram cantados aqui não são só simplesmente mais uns louvores, se você acreditar que a mensagem que está sendo ministrada aqui nessa noite não é simplesmente para você dizer no final: nossa, que palavra boa, nossa, que palavra, não é sobre isso. Se você acreditar que esta palavra tem o poder de te dizer nessa noite que Deus marcou um encontro com você aqui, e se você acreditar de todo o coração, a tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Maria e José estão caminhando rumo ao templo, e Simeão também está indo rumo ao templo. Chegando lá, irmãos, era um culto. Presta bem atenção. Era um culto. O que estava acontecendo aqui era um culto. É igualzinho nós estamos aqui nessa noite. Você precisa navegar pela Bíblia e entender que era como se fosse isso aqui acontecendo. Jesus estava entrando no templo nos braços de Maria e José. Simeão está entrando no templo porque ele foi impelido pelo Espírito a estar ali. Não existe acaso. Não sei porque eu estou aqui
frisando isso aqui, não existe acaso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei qual foi o teu pensamento quando você entrou aqui nessa noite, mas não tem acaso, não tem acaso diante de Deus. Simeão está no templo, Jesus está nos braços de Maria e José estão no templo também. Só que se nós formos analisar alguns pontos da vida de Simeão, nós vamos perceber que este homem não era natural. Algumas pessoas olham para nós e pensam que a gente é doido, mas é porque na verdade nós não somos mais naturais. Nós não nascemos da vontade do homem, da vontade da carne, nós nascemos do Espírito. Quando eu olhei o tema desse propósito de vocês, que é regenerados, um temor veio no meu coração, e logo essa mensagem também veio ao meu coração, porque a regeneração fala muito disso, de nós não sermos mais quem nós éramos. Nós nascemos de novo. Deus nos deu um novo nascimento, e isso ninguém pode fazer. Eu não posso fazer pelos meus próprios esforços. Eu não posso alcançar pelos meus méritos. Isso é coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode mudar o coração do homem. E aqui eu não estou falando de apenas comportamentos externos, porque mudar o comportamento externo é fácil. Ajustar a aparência é fácil. Às vezes a gente coloca uma saia lá no pé, a gente coloca uma blusa de manga, e eu não sei, às vezes essas tantas coisas que a gente às vezes coloca na cabeça, a gente muda a aparência, a gente muda muita coisa, mas dentro do ser humano só tem um que pode mudar. Dentro do ser humano só tem um que pode mexer, e é Deus. A obra da regeneração, do novo nascimento, significa que nós agora andamos nos parâmetros de Deus. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Aquilo que eu fazia que não agradava a Deus, eu não faço mais, eu não digo mais, eu não pronuncio mais, eu não tomo mais atitudes que eu sei que não agrada a Deus, porque eu sou um nascido de novo. A característica de um nascido de novo é exatamente essa. Não é que ele não peca, nós pecamos porque nós ainda estamos nessa natureza corruptível. Estamos aqui nesta terra com esse corpo mortal corruptível, mas o que acontece, meu irmão, é que aquele que é nascido de novo, quando ele erra o alvo, quando ele peca, ele sente uma tristeza dentro dele, porque na realidade não era isso que ele queria fazer. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso: o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo, porque ainda estamos neste corpo corruptível, mas haverá um dia em que esse corpo aqui corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ele vem nos buscar, nos arrebatará, e nós ficaremos para sempre com Ele. Simeão era alguém que esperava. Lê, quando eu digo aqui, ó, ele esperava a consolação de Israel. Alguém que tem o Espírito em si, dentro de si, é alguém que sabe esperar. Gente, é alguém que sabe esperar. Enquanto Simeão esperava, ele não deixava de ser piedoso, de ser temente a Deus, de ser justo. Não, porque esse esperar aqui não é algo de nós cruzarmos os nossos braços e sentarmos. Ele esperava fazendo, ele esperava sendo. Mas essa espera de Simeão era uma espera com propósito. Ele não esperava por qualquer coisa, mas ele esperava pelo cumprimento de uma promessa de Deus, que o próprio Espírito disse para ele: qual? Você não vai morrer enquanto seus olhos não virem o Cristo do Senhor. Simeão passava a vida dele com essa promessa. Simeão lavava as louças com essa promessa. Simeão ia para a faculdade com essa promessa. Ei, nós
caminhamos com uma promessa. Nós não estamos esperando qualquer coisa, meu irmão, minha irmã. Nós estamos esperando o cumprimento de uma promessa que Deus fez a nós. Simeão representa aquele tipo de pessoa que não está aqui se conformando simplesmente com a aparência da religião, mas eles esperam pela verdadeira manifestação da glória de Deus. Quantas vezes nós esperamos bênçãos materiais? Quantas vezes nós esperamos aquelas coisas que nós tanto almejamos, os nossos sonhos, nós queremos, mas nós negligenciamos essa espera pelo agir espiritual de Deus nas nossas vidas. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta para você pensar e é para você responder para você mesmo. Você está esperando nas promessas ou você está esperando o prometido? Gente, eu quero dizer isso aqui nessa noite. Eu acho que esse altar é o altar das confissões, porque normalmente quando eu subo aqui eu confesso algumas coisas. Mas eu tenho uma confissão a fazer para os irmãos. Foi me dada uma promessa quando eu tinha 11 anos de idade, que foi a época que eu aceitei Jesus, com 11 anos de idade. Eu estou com 34 anos. E essa promessa ainda não se cumpriu na minha vida. Só que nós, irmãos, quando caminhamos em buscar a Deus em profundidade, mais e mais, não só no superficial, nós vamos entendendo uma coisa. Nós não vamos ficar ali esperando as promessas se cumprirem. Tem gente que coloca Deus contra a parede. Senhor, eu quero. E acontece que muitas canções também nos levam a isso. Só que na realidade, nós que vivemos numa profundidade, você que vive na profundidade da busca da palavra, imergido nessa palavra, você vai entender que o prometido é maior do que as promessas. Se você acreditar que hoje eu já não ando, irmãos, se você me perguntar, mas isso é certo, Rejane? Eu digo para você o seguinte: eu caminho meu dia após dia com Deus. A promessa, no dia que Ele quiser cumprir, Ele vai cumprir. Se eu estou com Ele, eu estou caminhando com Ele, buscando a Ele, estou debaixo da palavra, estou debaixo da promessa, tem por que eu ficar ali, meu Deus, cadê? Não. Nós não precisamos disso, sabe por quê? Porque o prometido é maior do que as promessas daqui. Por mais, irmãos, que eu não veja, Ele é fiel para cumprir, sim. Mas por mais que eu não visse a promessa que Ele me fez se cumprir, eu estou caminhando com Ele. Eu tenho um alvo maior, eu tenho um foco maior. Eu não estou olhando para nada aqui que acontece aqui nesse âmbito natural. Os meus olhos estão no céu, os meus olhos estão no dia da volta dele. É isso que me mantém com a chama viva todos os dias. Simeão entendeu isso. Simeão entendeu isso porque o propósito que Simeão tinha na vida dele era o seguinte: eu quero ver o Cristo. Oh, aleluia! Simeão nos ensina a viver guiado pelo Espírito com propósito. Oh, se tem alguém aqui entendendo que o prometido é maior do que as promessas, dá um glória aí, irmão. Aleluia. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Paulo disse isso, eu não tenho mais. Se alguém vai me ver, se alguém vai me aplaudir, se alguém vai... Não estou, isso não é mais, não cabe mais. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: volta o teu foco para o propósito de novo. A caminhada te tirou do propósito, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: volta o teu olhar para o propósito. O propósito nessa noite.
Simeão, ele reconhece. Irmãos, isso é tão extraordinário, porque Maria e José estão chegando com Jesus no templo, bebê. 40 dias de nascido. A lei judaica falava que os pais iam lá e apresentavam o seu sacrifício. E Maria e José estão indo com Jesus nos braços e com o sacrifício na mão. 2 pombinhas ou um par de pombinhas ou 2 rolinhas. Esse era o sacrifício de Maria e José. E aqui eu quero frisar. Não vou passar por isso aqui sem frisar. Porque Maria e José estão caminhando com o que eles têm. Era o quê? Era um par de pombinhos? Eles estão indo com isso. Maria e José não estão reclamando porque só tem isso para oferecer. Dada a posição social deles, era isso que eles iam oferecer. Mas eles estão indo oferecer o que precisa ser oferecido. Eles estão indo fazer o que precisa ser feito. Posso dizer uma coisa aqui nessa noite? Você não vai com nada de ninguém. Você vai com o que você tem. Você entra neste ambiente aqui para oferecer o teu sacrifício, que a tua vida é o teu sacrifício. É mais do que oferta monetária, é mais do que dinheiro, mas a nossa vida é um sacrifício. Mas não tente dar a Deus aquilo que você não tem. Você tem que entregar neste lugar aquilo que você tem. Nessa noite eu quero liberar uma palavra neste lugar. Deus vai levantar pessoas que não vai querer ir com o que o outro tem, com como que o outro faz, como que o outro toca, o outro canta, como é que o outro prega. Não, nós vamos com o que nós temos. A geração que o Senhor está levantando é a geração que vai fazer o que precisa ser feito, que vai realizar o que precisa ser realizado com aquilo que tem nas mãos. Maria e José estão chegando com o sacrifício, com aquilo que eles têm. O que você tem, minha irmã? O que é que você tem, meu irmão? Chegue diante de Deus com o que você tem. Maria está chegando com Jesus no braço e José do lado e Simeão está no templo. Eu quero que você imagina isso, essa cena, esse momento. E Simeão reconhece pelos olhos da fé que era Jesus que estava no ambiente. Tinha muita gente ali naquele templo, mas só Simeão reconheceu quem era aquele menino que estava nos braços de Maria. Sabe por quê, irmãos? Eu vou me acalmar aqui um pouquinho. Meu jeito de ministrar é esse, porque eu preciso que você entenda. Ele não estava simplesmente ali com aquilo, olhando para sinais visíveis, mas ele estava sendo direcionado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. O Espírito é quem abre os teus olhos para você entender que é Jesus quem está no ambiente. Jesus chegou, os nossos olhos espirituais são abertos pelo Espírito de Deus para entender. Não é um ambiente comum, não é um lugar comum. Ele chegou no ambiente. E às vezes, por incrível que pareça, a promessa que Simeão estava esperando, ela não veio com muito glamour. Às vezes as maiores promessas de Deus, elas vêm embrulhadas em simplicidade, como o bebê lá no templo. É porque a gente quer ver assim, o que é, fica esperando. Não, as maiores promessas às vezes vêm embrulhado na simplicidade.
Às vezes você está olhando. É por isso que o foco aqui é nós caminharmos guiados pelo Espírito Santo. O foco que eu quero dizer aqui para você é que existiu esse homem chamado Simeão e ele era guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não adentra num lugar como esse aqui e pensa que é normal. Porque os olhos dessa pessoa já estão abertos pelo Espírito Santo para adentrar neste lugar e entender que o maior chegou, que a promessa chegou, que Jesus chegou. Irmãos, eu quero nessa noite te impulsionar a caminhar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Entrega o controle da tua vida para o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele guiar. E às vezes esse guiar do Espírito Santo vai nos levar a lugares que nós não imaginávamos. Às vezes nós vamos ter que falar palavras que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos falar, mas Ele capacita. Viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu posso te dizer, é a melhor coisa que existe. Mas para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, precisa se mortificar a nossa carne. Para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, precisa se mortificar as minhas vontades. As minhas vontades descem e a deles sobem. É por isso que diz: importa que Ele cresça e que eu diminua, que diminua a minha vontade, diminua o meu querer, diminua para que Ele resplandeça, para que Ele cresça. Em meio, irmão, às simplicidades da vida, você está conseguindo distinguir Jesus? Eu falo o seguinte: o ciclo de oração, muita gente olha e diz: mas só um ciclo de oração, culto de ensino. Às vezes a gente olha as coisas e tem como simples ali, mas a gente não dá o devido valor. Você tem visto Jesus na simplicidade do seu cotidiano? Você tem visto Jesus nos acontecimentos do seu cotidiano? Nessa noite eu quero aqui, como profetisa de Deus e ministra do Evangelho, te dizer: pelo poder da palavra de Deus, os teus olhos serão abertos e nunca mais você vai ver os acontecimentos como antes. Você vai ver Jesus. Até na luta você vai ver Jesus. Na provação você vai ver Jesus. Porque a tua vida não é guiada por você mesmo. A tua vida é guiada pelo Espírito Santo. Aleluia! Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Se a gente abrir os nossos olhos espirituais, a gente vai sorrir mais um pouco. A gente vai deixar de ser ranzinza, carrancudo. A gente vai deixar, irmãos. Porque a nossa visão vai estar muito além do que isso aqui, ó. Nossa visão vai estar aberta para a eternidade, para aquilo que é espiritual. Deus está abrindo visões aqui nessa noite, pela fé. Eu profetizo isso aqui. Sua vida não será mais a mesma pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra que está sendo liberada aqui neste lugar, nessa noite. Tem alguém que está conseguindo discernir que Jesus está no ambiente? Aí Simeão, depois de ver Jesus ali bebezinho, não fez milagre, não fez nada. Bebê. Jesus não fez nada, irmãos, nada. Sabe por quê? Porque só o simples, mas poderoso fato de Jesus estar no ambiente já muda tudo. Por mais que você hoje não receba a sua cura, porque a cura não está nas nossas mãos. Por mais que você não receba aquilo que você tanto almeja hoje, mas o simples e poderoso fato de Jesus estar neste lugar, tem algo aqui acontecendo, irmãos. Aí Simeão olhou e disse, olhou para o menino, para o bebê e disse: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo. Fala comigo essa palavra:
paz. Mais forte, paz. Simeão não teve paz porque tudo no mundo ali agora ia mudar. Não. O povo ainda estava debaixo do Império Romano ali. Muitas coisas não iriam mudar. Ele não tinha paz ali porque tudo estava resolvido no mundo em que ele estava, mas porque ele viu Jesus. Ele viu. E isso traz paz para a gente. Eu falo isso de Jesus na nossa vida. É o que nós temos de mais precioso. Eu estava esses dias, meu Jesus, já 9 horas, meu Pai. Eu estava esses dias em casa e eu vou terminar já aqui. Eu estava esses dias em casa e eu estava deitada na cama e de repente me veio uma tristeza, mas eu senti que era uma tristeza segundo Deus mesmo. É o Espírito Santo que estava causando aquele... mas o Espírito Santo causa tristeza? Não, o que ele estava me causando era um impulso para eu dobrar os meus joelhos. Eu estava deitada na cama e isso era na parte da tarde. E eu comecei a chorar. Chorar, aquele choro que chega, dói aqui, você sabe? Que chega, dói as entranhas, você fica... Eu comecei a chorar, e aí... O Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E ali de joelhos, quando eu ajoelhei, eu abaixei a minha cabeça e disse assim: Senhor, quão preciosa é a tua presença. Quão precioso é eu não andar sozinho, porque por mais que eu às vezes vou desvirtuar ali do caminho, Ele vai me trazer de volta. Irmãos, abre aqui um parêntese para dizer: a presença de Deus na sua vida é o que você tem de mais importante. Valorize isso. Ele vai te impulsionar a orar, Ele vai te impulsionar a se achegar a Ele, Ele vai causar isso dentro da gente para nos trazer de volta. Sabe o que é isso? É sinal de que você não está caminhando mais sozinho. Você tem Ele, você tem a companhia dEle. E isso nos traz paz, pastor Eliana. Paz, irmãos, a paz não é a ausência de problema. A paz não é a ausência de dificuldade. Sabe a paz que Jesus disse assim: ó, a minha paz eu vos dou, eu deixo a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo dá. A paz que Jesus nos dá é a paz que excede todo entendimento. Você está no meio do turbilhão, mas você tem paz. Você está como Daniel na cova dos leões, mas você tem paz. Estão tentando te lançar na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas você está dentro do fogo, mas está com paz. Que paz é essa? É a paz que só Deus pode te dar. Simeão aqui, ele disse: pode despedir em paz, porque os meus olhos já te viram. O segredo da nossa vida é ver Jesus, é enxergar Jesus, é contemplar Jesus, é estar na presença de Jesus. É isso que vai nos fazer caminhar em paz. Muitas vezes a gente só quer paz quando tudo se resolve. Ai, tudo está resolvido. Aí você vai assim: agora eu estou em paz. Não é assim. Deus quer te dar essa paz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Tem alguém aqui nessa noite que chegou ansioso? Eu vou te dizer mais uma vez: não ande ansioso. Não fique ansioso. Nessa noite Deus está liberando paz sobre você aqui.
Sabe por que tem paz aqui nessa noite? Não é porque eu vim aqui neste lugar, porque eu sou apenas uma porta-voz de Deus. Sabe por que tem paz aqui nessa noite? É porque você está diante da palavra. Você está diante da palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Você hoje vê a palavra, você hoje escuta a palavra, e esta palavra está gerando paz no teu coração. Pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já te viram. Vai voltar hoje para casa com paz? Simeão era guiado pelo Espírito. O Espírito estava sobre ele, ele era cheio do Espírito. Algumas traduções mudam isso, mas estava sobre ele, era cheio do Espírito. Quem direcionava ele era o Espírito. Quem falava vai, era o Espírito. Quem falava fica, era o Espírito. Simeão esperava a consolação, porque o mesmo Espírito que te fez a promessa é o mesmo que te faz esperar, com paciência, caminhando, lutando os seus desafios, as suas batalhas, os seus combates. Simeão, ele viu com os olhos da fé que era Jesus que estava no ambiente. E Simeão teve paz quando ele viu Jesus. Agora posso te dizer uma coisa para finalizar, você já pode se colocar de pé. O Espírito é quem nos faz esperar por uma promessa de milhares de anos. Irmãos, quem é que faz? É o Espírito. Ele é que faz você esperar. Sabe por quê? Porque Simeão, ele teve um encontro com Jesus naquele templo. Você está tendo um encontro com ele hoje aqui, mas você vê pelos olhos da fé. Hoje nós vemos em parte. Hoje nós vemos em parte. Mas nós um dia o veremos face a face. Você está sendo preparado para isso. Você está sendo guiado pelo Espírito para esperar o maior encontro. Eu ouso dizer isso. O maior encontro de todos os tempos. O dia, e não é nós que vamos, não. A Bíblia diz que é Ele quem virá buscar a sua igreja. O maior encontro de todos os tempos está para acontecer. O maior acontecimento de todas as épocas está para acontecer. Esse céu vai se abrir, nós seremos transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. Ei igreja, fica firme. Ei irmão, fica firme. Meu irmão, fica firme. Seja guiado pelo Espírito Santo, porque esse dia está para chegar. Dá para você levantar a mão aí. Dá para você levantar a tua mão e expressar nessa noite adoração a Ele. Oh, o Espírito Santo está aí, a tua igreja. Está aí a tua igreja, Espírito Santo. Oh, Senhor, guia-nos. Diga para Ele, me guia, Espírito Santo. Diga para Ele, me guia. Oh, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo.
alto.